Eu, em primeiro lugar, eu fiquei feliz da vida esse final de semana em saber da complementação de renda dos procuradores da Lava Jato, né? Parabéns a eles, é um dinheiro mais do que merecido. E aqui é uma questão de coerência na minha argumentação, porque eu sempre fui defensor do pacote anticrime do ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça. E um dos itens que eu mais gosto nesse pacote anticrime é justamente a figura do bom informante, ou a figura do whistleblower, que é aquele funcionário da administração pública que denuncia seu funcionário, seu par ou o seu chefe, certo? E a partir dessa denúncia anônima, caso seja percebido ou recuperado o valor relativo a propinas, a corrupção, a prevaricação, uma parte, um percentual, fica para o delator. Portanto, se você considerar aí o valor total, né, de ressarcimento dos pedidos da Lava Jato, incluindo multas, a gente está falando em 40 bilhões de reais. Os crimes denunciados pela Lava Jato envolvem propinas superiores a 6 bilhões de reais. Eles já bloquearam, os procuradores, a força-tarefa, 3,2 bilhões dos réus e mais de 846 milhões de reais, quase 1 bi, já foram repatriados, estavam fora do Brasil e voltaram, né? A inversão da evasão de divisas. Então, nesse sentido, eu fico feliz. Mas, assim, eu achei muito interessante na nota que a gente leu aqui, essa expressão, abre aspas, os vazamentos promovidos pelo Intercept e seus veículos parceiros. Eles não são veículos parceiros, são veículos cúmplices, porque as intenções políticas e os métodos antiéticos da Vaza Jato, eles estão cada vez mais escancarados, e a gente já vai falar disso, mas eu queria, assim, só para, de certa forma, organizar essa cacofonia de informação e de histeria promovida por essa esquerda militante infiltrada na mídia, eu queria falar 2 fatos jurídicos muito importantes. Primeiro, é permitido a membros do Ministério Público, como são os procuradores federais da Força Tarefa da Lava Jato, exercer atividade remunerada como palestrante. Palestrar é uma forma de transmitir conhecimento, logo ela se enquadra na licença dos magistrados e promotores para atividades de cunho docente. Primeiro ponto. Segundo, é permitido que os membros do Ministério Público participem de sociedades empresariais, é um direito constitucional de livre associação para a constituição de pessoa jurídica, de empresa, né? Contudo, você vai aí, tem uma série de dispositivos, mas principalmente o artigo 117 da Lei 8.112 de 1990, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais, fala o seguinte: ao servidor é proibido, inciso 10, participar de gerência ou administração de sociedade privada e exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Portanto, o procurador ele pode sim ser sócio da empresa, mas não o seu administrador, e portanto ele não pode executar atividades gerenciais aí dessa empresa. Então, esses são os fatos jurídicos, e agora só fazer uma síntese do caso concreto. Se os áudios forem verdadeiros, né, e aqui é um grande se, né, você tem O chat, no caso. O chat, os 2 procuradores discutindo atividade lícita de remuneração por palestra, certo? Com intenção de abrir uma empresa, né? E considerando as restrições legais, no caso concreto, devido ao seu cargo público, tá? E mais, passado o tempo, e essa informação talvez seja a mais importante de todas, passado o tempo, nenhuma empresa foi aberta, ou seja, estava tudo no campo da cogitação. E os valores percebidos nas palestras, eles foram declarados no imposto de renda dos procuradores, sendo grande parte desse montante, inclusive doada à caridade, inclusive hospitais do câncer e por aí vai. Então o texto dessa pseudo-reportagem também traz uma outra informação que é dúbia, insinuando que funcionárias do gabinete do Deltan auxiliavam no agendamento desses eventos. E aí houve a nota oficial, que a meu ver contempla integralmente e esclarece esse ponto. O primeiro contato dos interessados de palestra se dava pelo escritório da Procuradoria, e a partir daí era tocado em particular, salvo se a palestra fosse de interesse público, né, e gratuitas e por aí vai, ou com cachê doado e tal. Isso é um fato muito corriqueiro e ocorre aqui na Jovem Pan. A gente sabe que tem muitos contatos profissionais que chegam para nós via rádio. E aí, Vini e Vefito, querem comentar ou não? Eu só acho muito esquisito que essas coisas sejam feitas sob determinado véu, assim, de normalidade, sabe? Se eles não poderiam fazer isso, por que eles organizam uma empresa na qual eles seriam sócios, mas não sendo, sabe? Porque dá a impressão de que eles não fazem parte de algo quando eles fazem parte de algo. Eu acho que quando a gente parte de algo que já tá nebuloso, a desconfiança é mais que justificada. Seria de novo, estaríamos diante daquela história, daquela frase, é legal, mas é imoral? Mas a lei
permite que eles atuem enquanto agentes dessa... não podem ser eles registrados no nome deles, né? Sim. O fato de ter a mulher ali já diz um pouco, inclusive a própria frase literal do Dallagnol, para não gerar críticas, né? Ele sabe onde ele está, é um cara que conhece a lei. A gente também vive num país que tá traumatizado com tantas histórias de laranja, inclusive, não é mesmo? Assim, a gente vem de mais um laranjal, inclusive. Aliás, cadê o Queiroz? Alguém sabe? A gente volta e meia vê políticos, e não só políticos, pessoas envolvidas na justiça, pessoas envolvidas com a polícia, volta e meia usando pessoas de fachada, parentes, inclusive, pra fachada, pra poder lavar dinheiro, pra poder fazer uma empresa, pra não declarar as coisas como elas deveriam ser declaradas. Então a gente vê uma história como essa, é óbvio que a gente tem um mínimo de desconfiança. Eu acho que esse trauma já é um trauma emocional desse país. E não tô aqui pra advogar contra ou a favor de ninguém, nem advogado sou. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente vê algo que é de alguém, mas está no nome de outro, a desconfiança é meio automática, no país em que a gente vive, né? E uma coisa que não foi falada aqui, aí também teria que ver até que ponto isso incorre numa ilicitude, é a ligação dele com uma empresa de uma igreja que ele pertence. Que também faz palestras e ele teria essa ligação, nos diálogos ali, enfim, alguma possibilidade, ele aventa a possibilidade de fazer uma parceria e uma sociedade com esse grupo pertencente. Se eu não me engano, o nome é Mood. Precisaria confirmar isso. Sobre os dois pontos que vocês levantaram, só antes do Vini trazer uns tweets aí pra gente, porque tem um detalhe técnico, é uma confusão muito normal a gente trocar os conceitos de sócio e administrador, né? Nesse caso, em nenhum momento a reportagem, inclusive a reportagem nem fala isso, em nenhum momento a gente está discutindo a formação de uma empresa de fachada ou de uma empresa com laranjas. Na verdade, assim, é permitido aos membros do Ministério Público, e é nesse sentido que vão os diálogos, que eles sejam sócios, sem serem os sócios administradores. Então, eles são o que se chama de cotista, eles têm ações da empresa. E você pode ser, inclusive, sócio majoritário, ou seja, você deter o controle dessa empresa, né? E você tem aí um outro sócio administrador com uma participação pequena, que seria o caso nessa empresa específica. Então, assim, em nenhum momento no chat, né, se discutiu uma ilicitude, mas só o modelo, vamos dizer assim, o modelo jurídico dessa personalidade jurídica, dessa empresa que seria formada. E em relação à empresa de palestras ou da igreja, se trata simplesmente de contratos que envolvem pagamento de comissão para quem administra, para quem, enfim, gerencia esses contratos, como é uma empresa de palestra normal. Isso, no caso, parceria deles que trouxessem outras possibilidades, isso. E ali no caso mais referentes ao campus universitário, alunos do curso de Direito e outros cursos. Deixa eu colocar aqui rapidinho, Edgar, 2 questionamentos que foram feitos por autoridades públicas depois dessa reportagem da Folha. O candidato derrotado à presidência pelo PT, Fernando Haddad, escreveu o seguinte: se entendi bem a reportagem, Deltan sugeriu 1. Uma empresa de fachada com cônjuge laranja, 2. Propina para comissões de formatura e 3. Palestras armadas para associações que representavam empresas investigadas. É isso? Esse foi o tweet, então, do Fernando Haddad. E o senador Renan Calheiros já fez um tweet com uma pitada de ironia, Edgar. Ele escreveu o seguinte: espero que Deltan... você vê a moral, né? Espero que Deltan examine a possibilidade de fazer delação premiada. Não dá lucro como as palestras, mais caras, mas estanca o prejuízo. E como se sabe, os primeiros recebem os maiores benefícios. Hashtag acabou Deltan, hashtag lucro a jato e hashtag vaza jato. Olha, pra mim é uma delícia estar do lado oposto do Renan Calheiros. E no caso do Haddad, ele não entendeu mal coisa nenhuma, porque ele é professor de Direito, é pura má fé. Mas só para fechar aqui uma coisa um pouquinho mais ampla sobre a Vaza Jato, porque se havia alguma dúvida sobre o método escuso, torpe e antidemocrático da Vaza Jato, elas foram esclarecidas. Por quê? O que esses diálogos privados, roubados e publicados têm a ver com parcialidade de juízo? No que eles afetam, esses chats divulgados, esses textos, no que eles afetam os réus da Lava Jato?
absolutamente nada. É apenas uma tentativa tosca de jogar a opinião pública contra esses combatentes da corrupção. E como? Mostrando que eles são bem remunerados e têm ambição material que extrapola o seu salário de servidor público. Né? E olha o absurdo disso, né? Você revelar a remuneração lícita, você fazer doxing dessas informações. Né? Você imagina se todos da imprensa fizessem isso? Você imagina, Edgar, se a gente descobrisse as principais fontes de renda dos jornalistas, né, como consultores políticos, de grandes grupos econômicos, até de partidos políticos, se isso ficasse escancarado, né? Eu sei disso porque... é setor privado, né? Exatamente, mas e nesse caso também... A gente está falando de um procurador. A gente está falando de um procurador, mas quando ele está em atividade ilícita empresarial, isso é uma informação dele. Embora seja uma informação pública, a forma como isso é publicizado é nojenta, né? E é o seguinte, nesse caso específico não vai dar certo. Por quê? Porque o cidadão de bem, ele pensa muito diferente dessa esquerda militante invejosa. Ele não se importa com quem ganha dinheiro trabalhando. A gente implica com quem reforma sítio e triplex com dinheiro de propina, roubado do povo brasileiro. E mais, essa reportagem, pseudo-reportagem, ela deu oportunidade para o Brasil descobrir o trabalho de evangelização que esses procuradores fazem no combate à corrupção, palestrando o Brasil afora, desde as 10 medidas. E agora a gente sabe das dezenas e dezenas de milhares de reais que esses caras doaram para caridade, inclusive para entidades de combate à corrupção. E eu já tinha falado isso aqui várias vezes. Tem interesses muito poderosos atuando para melar a Lava Jato. A sociedade não pode endossar ou fazer vista grossa a violação das mensagens privadas. Assim, eu faço um apelo de verdade ao ouvinte para que não prestigie com a sua audiência, não prestigie com a sua assinatura veículos que topem cruzar essa linha nessa metodologia que chega a ser uma guerrilha política. O Intercept não pratica jornalismo, ele pratica assassinato de reputação viabilizado por ato criminoso. Por isso, a divulgação a conta-gotas. Os seus jornalistas, eles não estão buscando a verdade, eles fabricam narrativas. É por isso que o arquivo integral não foi e não será, segundo o próprio Glenn, disponibilizado. Por quê? Porque eles querem fazer o quê? Que o conteúdo seja selecionado, editado, distorcido e por aí vai. Não existe qualquer compromisso dessas publicações com a democracia, as suas garantias fundamentais, porque a Vaza Jato, ela nasce da violação da Constituição e do direito fundamental de privacidade. Esse site panfletário, ele não é imprensa, ele é militância pura. Isso não é direito, isso não é mídia, isso é política e política muito rasteira. O que eu acho mais engraçado nesse caso, Caio, é que você acusa o Intercept disso, mas você não consegue, nesse caso específico, ver que a gente também vive num momento de assassinatos de reputação e de panfleto, de vários sites que inclusive contam com o apoio do governo e que são os ditos sites de mídia independentes, mídia alternativa, que de independentes não tem nada. Aliás, já teve gente inclusive com viagem financiada pelo próprio governo para fazer, sei lá, propaganda, digamos isso. Então, assim, eu acho que a gente pode super ficar atento e ver mesmo para onde vai o nosso dinheiro, o dinheiro que a gente gasta, o dinheiro da assinatura, mas as coisas não estão pendendo para um lado só, né? Aliás, tem gente que dos tais sites independentes que esqueceu a lição número 1 do jornalismo, que é checar a informação. E tá tão empenhado em assassinar a reputação quanto os ditos que você falou aí.